Olá, meu nome é Igor e você está no canal Aprendiz de Algo. Nesse vídeo eu vou fazer uma refutação a um ensinamento que o irmão Rubens leva e que já tem algum tempo que eu observo, né? E há muito tempo também que eu venho lendo as cartas de Paulo, né? E percebo que carece de uma correção, tá? Então, assim, eu nunca fiz nenhum vídeo nesse sentido aqui nesse canal, né, de refutar ninguém, né? E eu não estou refutando o irmão Rubens, mas sim esse ensinamento, tá? Que fique bem claro isso. Até porque eu gosto bastante de ouvir o irmão Rubens, apesar de não concordar em tudo com ele, não em questão de opiniões, mas em questão das escrituras, tá? Então, o irmão Rubens, indo direto ao ponto, ele ensina que não existe diferença, né? Ou grandes diferenças entre próximo e irmão, que todo mundo é irmão, né? De uma certa forma, eu não quero colocar palavras na boca do irmão Rubens, mas de uma certa forma, para ele todo mundo é irmão, né? Eu diria até que todo mundo é primo, porque todo mundo descende de Noé, né? Primo de vários graus, né? Nesse ponto, sim, primos, né? Mas aí a gente não está falando de filiação na carne, a gente está falando de uma filiação espiritual. E aí eu deixo uma pergunta no ar antes de entrar aqui nas escrituras e tal, no tópico. Será que o irmão Rubens, a Amadinha, uma pergunta cabeluda, chamaria o véi, né, que dizem, né, que faleceu, o Rockefeller de irmão? Será que o irmão Rubens chamaria o Gil Bates, né? Você tá me entendendo, Gil Bates, né? De irmão? Será? Esse aí que mexe com um monte de coisa, né? Que fez o Windows, né? Será que chamaria de irmão? É uma pergunta que eu faço. Será que todo mundo é realmente irmão? E o irmão Rubens ele diz assim: não, porque o protestante ele é sectarista, ele separa, ele diz que só quem é da religião dele é que é irmão, e realmente, eu não venho aqui colocar da maneira que a religião coloca, tá? Porque é até muito difícil de você ver, por exemplo, né? E eu vou dar um exemplo aqui agora, batistas, né? Ou um irmão que seja um batista andando com um assembleano, por exemplo. Por quê? Porque as teologias elas dividem, as teologias elas focam na diferença, exatamente para que haja né, esses meios, para não dizer outra palavra, né, esses meios onde os irmãos se reúnem, né, esses locais, e as pessoas fiquem, digamos assim, como é que eu posso dizer? Que as pessoas fiquem ligadas àquele modo de pensar, tá? Então não é isso que eu estou defendendo, eu estou colocando aqui como uma correção e me admira, inclusive, né, que nenhum irmão, seja ele de qualquer linha de pensamento ou de crença, ou linha teológica, ou não teológica, né, como é o caso nosso, do irmão Rubens e meu também, que ninguém tenha refutado o irmão Rubens nesse ponto, tá? Porque é muito claro, nas cartas de Paulo é muito claro, são muitas referências, eu não vou ler todas aqui, não vou ler, né, vários textos, né? Eu entendo que as cartas de Paulo elas têm um pensamento, né, linear, um pensamento, como eu posso dizer, uniforme, um pensamento coerente dentro da lógica de raciocínio, vamos botar assim, paulina, né, de Shaul, né? Existe essa lógica, então eu poderia citar vários textos e isso não estaria fora de contexto, porque, né, a linha de raciocínio paulina é uma linha de raciocínio ali, é sempre a mesma, né? Ele sempre fala dos de fora, né? Tem essa passagem que ele fala dos de fora, ele fala que a fé não é de todos, né? São muitas passagens, Efésios 2 que está lá, né? Que a gente fala que nós, eu vou dar uma olhada aqui, vou dar uma passada. Fala que nós éramos como os demais filhos da ira, guiados pela vontade da carne, né? Então o que acontece?
Por Paulo é muito claro, mas aí o irmão Rubens ele vai dizer, poxa Igor, mas eu não sigo Paulo, eu não sigo Shaul, eu sigo o Machia, eu sigo o Salvador, eu não tenho nada a ver com Paulo. Se você quiser seguir o homem Paulo, Shaul, você segue. Bom, aí tem um erro, né? Me perdoe, irmão Rubens, mas tem um erro aí. Primeiro, né? Claro, o irmão ele pode seguir a linha de pensamento que achar por bem, mas o primeiro erro aí é que quando você compara Shaul com o Machia, você está comparando, e você sabe muito bem disso, eu aprendi isso, eu acho que até contigo mesmo, você está comparando a antiga aliança com nova aliança. O Machia, quando falava, ele falava antiga aliança, tanto que eu deixei aqui separado Mateus 18, se você quiser abrir aí, né? Mateus 18, né? Que fala exatamente isso, ó. Se porém, Mateus 18, versículo 16, está falando daquela questão, né, de perdoar, de não perdoar e tal, né, de quantas vezes se deve perdoar, né. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. Aqui a gente sabe que igreja não é santuário, não é templo, não é protestantismo, não é catolicismo, nada disso existia. O irmão está certo nisso aí. E se recusar ouvir também a igreja, ou seja, os chamados para fora, né, o irmão está certíssimo nisso, considera-o como gentio e publicano. Aqui você já vê que ele, olha, tem esse erro, né? Tem o erro de o irmão tratar assim, tá vendo? Tá, ele falou isso aqui, considera o como gentio publicano, mas ele andava com essa galera toda, tá? Ele andava com essa galera toda, mas ele escolheu 12 que eram judeus, inclusive Judas, tá? Inclusive Judas. Ele escolheu 12 para andar com ele. Os que andavam realmente com ele não eram gentios e publicanos. E chega a mulher dos cachorrinhos lá, né, aquela história, né? Que a mulher, acho que ela estava com alguém doente e tal, né? E aí ele fala: ó, primeiro eu tenho que atender os do meu povo. Aí ela, né, falou aquela palavra poderosa de fé: olha, mas, né? Enquanto se fartam, né, os donos da casa, os cachorrinhos vão comendo as migalhas que vão caindo, entendeu? E ele, pô, cara, que fé, que maravilha, que coisa linda que você me falou agora, porque, né, é esse o propósito do Pai. O propósito do Pai é estender o favor dele, a graça, né, o favor dele a toda a humanidade. E foi isso que ele fez, mas aí da morte e ressurreição dele para diante muda a aliança. E quando muda a aliança, o que você tem ali é de referência mais pura ao que é o evangelho, vamos colocar assim, Paulo, né? Então a gente vai para lá, né? Citado essas referências todas aqui de uma maneira bem, né, informal, né? O que temos é Paulo. E você vê que Paulo, cara, são tantas, mano. Não é uma ou duas, não. São tantas. Se eu quiser começar já descendo o porrete, vamos descer o porrete aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ó, ele fala disso o tempo todo. Ele diferencia, o apóstolo Shaul, ele diferencia o tempo todo, tá? Vou dar uma pausa aqui para não ficar muito longo. Achei muito rápido aqui. Brincadeira, 1000 anos depois, né? É, é, 2 Coríntios 2, por exemplo, né? Capítulo 2, isso aqui é só um exemplo, tá? É o primeiro aqui que bateu, mas tem muitos outros. E esse aqui não é o mais pesado, né? Aqui ele fala: graças, porém, a Yahweh que no Machia sempre nos conduz em triunfo, é uma passagem que eu gosto bastante, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Yahweh o bom perfume do Machia, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, os que se perdem. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ou quem está à altura desta missão, como está na Bíblia de Jerusalém, né? Então eu vou procurar outra referência. Eu sei que essa aqui parece que não tem nada a ver, né? Tá falando dos que se perdem, né?
Então os irmãos são os que não se perdem, né? São os que vão herdar o reino. E ele também fala daqueles que não vão herdar o reino, mas ele também não fala que não é irmão, ó, vocês são irmãos, mas eu vou ler uma passagem aqui que ele é bem taxativo, tá? Então vamos lá. Eu ainda não achei a passagem que eu quero achar, mas enquanto isso, para não passar mais 1000 anos, eu vou ler aqui 2 Coríntios 6, tá? Ele vai falando aqui, ó. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que incrédulos? Exatamente aqueles que ouviram, né, a mensagem da cruz, por assim dizer, né, e, não deram crédito, né, não deram crédito à nossa pregação, né, como está escrito, né, e o apóstolo Shaul menciona. Em julgo desigual com os incrédulos. Não é que a pessoa não acredite em nada, ela acredita em outra coisa. Tem pessoa que acredita, não sei, fala aí, em Buda, por exemplo, entendeu? Ou em qualquer outra religião que você imaginar que seja um motivo de crença, né? Não é dizer que essa pessoa seja incrédula no sentido literal da palavra, mas no sentido escritural aqui das escrituras, sim. Porque, né, eles não acreditaram na pregação, né? Do contrário, né, todo mundo que acreditava em todos aqueles deuses lá que estavam lá quando o apóstolo Shaul chegou e tinha vários altares, todos eles eram crédulos em Deus, inclusive em Diana, né? A deusa Diana, né? Ué, então essas pessoas são crentes também? São crédulas? Não, não são crédulas. Então você vê que é delicado, ainda não cheguei ainda na passagem. Vai chegar uma passagem aqui que vai arrancar o couro, né? Arranca o couro mesmo, né? E aí você vê que existe, sempre existiu essa diferenciação, né? Sempre existiu. E eu já citei as passagens lá do Salvador que, né, na antiga aliança ele já falava disso de uma outra forma, num outro contexto, mas já falava, né? Então vamos lá. Portanto, que sociedade, aqui ele não está falando de sociedade de empresarial não, mas tudo bem. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre o machia e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo, né? Que ligação há entre o santuário de Ial e os ídolos, tá vendo? Os ídolos também são objeto de crença, né? Nem por isso, né? Enfim, devem ser tratados como crédulos ou como crentes. Porque nós somos santuário de Ial vivente, do Ial vivente, como ele próprio disse, né? Habitarei e andarei entre eles, vai andar entre eles, entre os dele, e ele vai deixar isso bem claro aqui, tá? Serei o seu soberano e eles serão o meu povo. Tem um povo separado, assim como na antiga aliança ele tinha um povo dele, ele está falando que viria a ter um outro povo dele, que é o povo, né, que confiaria na rocha, né, no filho dele. Por isso, retirai-vos do meio deles. Retirai-vos do meio de quem? Né? Separai-vos, diz Ial. Não toqueis em coisas impuras. Coisas impuras é coisas contaminadas pelo pecado, tá? Ou coisas nesse sentido, tá? E eu vos receberei, tá? Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz Ial Todo-Poderoso. Então, essa é uma outra passagem, tá? Mas essa é levinha também. Vai chegar uma mais forte. Eu vou procurar aqui. Esperar mais 1000 anos. Só um instantinho. Então, encontrei aqui 1 Coríntios capítulo 5, tá? A gente estava em 2 Coríntios. Eu estava achando que estava em Efésios. E Efésios 2. Tem também algo muito claro ali. Mas aqui já está até marcado. Eu não vou virar aqui porque vai ficar feio, né? Não ficar muito bom de virar o celular assim para mostrar a escritura, mas eu vou fazer assim igual o irmão Rubens faz, ó. Tá até marcado aqui, não sei se dá para vocês verem, ó. Tá vendo? Tá até marcado.
Não sei se deu para ver, mas tudo bem. É, aqui no 1 Coríntios 5 tem aquela questão do irmão que estava tendo relação, né, acho que a esposa do pai, alguma coisa assim, né, mas tudo bem, é isso mesmo. Alguns entendem que seria com a própria mãe, mas na verdade acho que é com a esposa do pai, alguma coisa assim, mas tudo bem, não importa. Por quê? Olha o versículo aqui, não é um versículo isolado, já contextualizei vocês, né? Vou ler até do 9 aqui, que tem tipo um negritinho aqui que significa um parágrafo, né? Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, né? Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, né? Ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Lembra que a gente leu a outra passagem? Não tem nada a ver com aquilo de sociedade empresarial, não é isso, né? Enfim, né? Se bem que é um caso a se pensar, mas tudo bem. E aqui se associar, na verdade, que ele está falando, né? Não é no sentido empresarial, né? Muitas vezes de fazer negócio, de você, né? Enfim, fazer alguma coisa, algum empreendimento, mesmo que seja algo limitado, digamos assim, né? Porque os conceitos pouco menos, na verdade, sim, um pouco mais, na verdade, de 2000 anos eram diferentes, né? As palavras tinham outro significado, e o irmão Rubens sabe muito bem disso, né? Não propriamente aos impuros deste mundo, né? Ele não está reprovando aqui você ter algum tipo de relação, ou enfim, não é isso, né? Ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo, quer dizer, né? Enfim, e aqui ele traz aqui o versículo que arranca, né, pedaço aqui. Eu acho que o irmão Rubens já passou por isso aqui. Eu não sei o que ele diz sobre isso, mas eu acho que... sei não. Mas agora vos escrevo que não vos associeis, né? A gente teria que dar uma pesquisada em várias, né, em vários textos, né, para entender melhor o que o apóstolo Shaul quer dizer com esse se associar. Mas ele deixa bem claro aqui o que já não se deve fazer. Então ele vem falando aqui, ó, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, olha aqui a diferenciação, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Os de fora, tem os de dentro, tem os de fora. Tem um grupo, mas não é um grupo dos protestantes, dos mormons, não é isso. Tem os de fora e tem os de dentro. Tem os que creram, que aceitaram, que obedeceram ao evangelho. Eu vou abrir aqui 2 Tessalonicenses para você ver como que Paulo pega pesado com isso. Tem os que obedecem ao evangelho e tem os que não obedecem. Entendeu? Isso não quer dizer que você não tenha que amar o próximo. Não é isso. O mandamento que a gente recebeu lá do Salvador é: faça com o teu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito com você. E não o contrário, né? Existe o ditado popular que diz: não faça com o teu próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Está errado. Né? Não é dizer que moralmente esteja errado, mas o mandamento não é esse. O mandamento é ao contrário. É para você fazer com o seu próximo. Ou seja, a pessoa ela está ali, está em dificuldade. O que você gostaria que fosse feito com você se você estivesse no lugar dela? Você gostaria que me ajudasse, então vai lá e faça. Entendeu? Agora, não faça é algo tipo assim, não faço mal a ninguém, entendeu? Mas também não faço bem nenhum, né? Então tá errado, esse ditado aí tá errado. O que tá certo é o que tá escrito, né? Tem muita gente que é assim, né? Que não é muito chegada a ajudar ou se colocar no lugar do outro. E nesse ponto, eu acho que o irmão Rubens ele acerta muito, né? Ele ensina muito com a questão do, da importância e do valor de você ajudar uma pessoa que está ali. Mas ele sempre trata como irmão, né? Todo mundo é irmão, né? Todo mundo é irmão. Tudo bem, pode ser que seja irmão sim, porque crê no Criador, crê no seu filho. A partir daí, possivelmente sim, é irmão.
mas nem todo mundo é. Esse que é o ponto, como o próprio apóstolo Shaul diz, a fé não é de todos. Então ele vem falando aqui, continuando, né? 1 Coríntios 5, versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Então você tem um grupo externo e um grupo interno. Os de fora, porém, os julgará. Né? Então, quer dizer, os que não creram, vejam ser julgados pelo Criador. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor, quer dizer, a pessoa que se diz ser irmão, mas é o que? É impuro, ou seja, tem questões aí sexuais envolvidas, né? Comete, né? Torpeza sexual, enfim, né? É nesse sentido, todas as passagens de Paulo falando de impureza, é disso que ele está falando, né? É disso, não tenha dúvida. Tanto que ele fala para fugir da impureza, porque quem peca todos os pecados são para fora do corpo. Porque ele comete impureza, peca contra o próprio corpo, e naquele contexto ele está falando de o homem ter relação com meretriz, tá? Então impureza nas cartas de Paulo é isso, tá? É relação sexual ilícita, tá? Ou avarento, ou idólatra, né? Ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, né? Com esse tal, nem ainda com mais. Então ele fala para você nem sentar à mesa com a pessoa que se diz irmão, se diz crente, né? E nesse caso não é o rótulo lá de Lutero, ou o rótulo dos bispos, dos papas, sei lá, não é esses rótulos. É a pessoa que se diz irmão, que se diz uma pessoa que recebeu, né, as boas novas, que se converteu, que é guiada pelo Espírito, como está lá em Romanos, né? Que aqueles que não são guiados pelo Espírito não podem agradar ao Criador, né? Enfim, tem uma série de, né? Vamos dar uma olhada lá para ver se é isso mesmo que diz. Vamos ver. Eu falei aqui agora, joguei no ar, né? Eu sei onde está, tá pertinho aqui. Aí, ó. Não é bem isso, mas é isso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Criador, mas não é nessa carne aqui, é os que andam segundo a carne, né? Você lendo a carta inteira, você sabe, né? Pois todos que são guiados pelo espírito de Al são filhos de Al. Então tem pessoas que não são guiadas. O cara que está aí assaltando a mão armada, não sei o que, essa pessoa não é guiada pelo espírito de Al. Ela precisa conhecer o evangelho, se arrepender e se converter, gente. Ué, você está entendendo? E muitas vezes tem uma mãe ali orando por ele para ele sair dessa vida e tal, né? A gente deve sim, né, enfim, né, querer o bem dessas pessoas para que a sociedade se torne uma sociedade melhor, né? Porque o evangelho é para isso mesmo, é para trazer luz ao mundo, né? Mas dizer que é irmão não é irmão, entendeu? Por quê? Porque vive nessa prática aí, né? Então vamos lá. Efésios 2 é bem claro também, né? Eu sei que está ficando um pouquinho longo, as pessoas não gostam muito de vídeo longo, mas estamos fazendo uma refutação aqui de um argumento que o irmão Rubens e a irmã Elaine, né, a famosa Amadinha, trazem em seus vídeos. Ele vos deu vida, Efésios 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aqui vocês estavam mortos nos delitos e pecados de vocês. Ele está falando aqui isso aos Efésios, nos quais andastes outrora. Vocês estavam andando assim antes, no passado. Segundo o curso deste mundo. Aí, ó, tem gente que anda no curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Não comento porque complica um pouquinho. Do espírito que agora atua. Peraí. Então, peraí. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quer dizer, o Mashiach foi crucificado, morreu e ressuscitou, está à direita do Altíssimo. Ok. Os Efésios, não todos, né? Um grupo que acreditou na pregação ali que o Shaul, né, trouxe, né? Eu ia falar Mashiach, mas é Shaul, é do hebraico, né? Então, esses Efésios aqui que estão recebendo essa carta, eles acreditaram na pregação. Então, vocês estavam andando outrora o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora, quer dizer, em paralelo aos que creram, tem alguns que não creram e que agora estão, né, atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo se inclui aqui. Eu também andava, né? Segundo esse espírito aí, né? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
e éramos por natureza, ou seja, todo mundo que nasce por natureza é filho da ira, como também os demais. Já nasce filho da ira. Ainda que seja predestinado, eu acredito que exista sim predestinação, um assunto extenso para um outro vídeo, não vale a pena tocar aqui, mas ainda que seja predestinado, nasce como filho da ira. Nasce como filho, né? Porque ele fala assim, antes de vocês aceitarem a doutrina, aceitarem o evangelho, aceitarem, né? Confessarem o Mashiach, confessarem, creram com o coração, como está lá em Romanos 10, né? Vou terminar de ler aqui para a gente ir lá em Romanos 10 para apresentar isso. Mas o Criador, sendo rico em compaixão, né, por causa do grande amor com que nos amou, né, ele fala que ele enviou o seu Filho aqui e tal, fala que nós somos salvos pela graça e tal, mas quer dizer, continua havendo. Que ele fala, agora ainda existe um grupo de pessoas que, né, é filho da desobediência, é filho da ira, né, como a gente era e não é mais. Entendeu? Então, se você não tem essa diferenciação, meu amigo, é dureza, hein? É dureza porque não dá pra tratar uma coisa como sendo outra, não. Então, é meio complexo isso, hein? Vai você tratar o Bill Gates como irmão aí pra ver se ele não mete um bagulho no teu braço, meu irmão. Para disso, menino. Ai, ai. Então vamos lá, ó. Romanos 10, ó. Aí ele vem falando aqui, ó. Nananá. Ele fala aqui, digamos assim, o que precisa, né? É esse o objetivo aqui da passagem. Se com a tua boca confessares Yahshua como rei, e com teu coração creres que Yahweh o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então daqui para lá já é irmão, porque com o coração se crê para a retidão, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tá? Mas é só isso? Não, eu vou ler uma outra passagem aqui, que traz essa diferenciação também bastante clara, e depois vou lá para 2 Tessalonicenses para a gente fechar, tá bom? Então, a outra palavra aqui é 1 Coríntios 6, que fala exatamente disso. Ó. Ele está falando aqui de uma questão que estava tendo entre os irmãos e tal. Ele mesmo já coloca uma diferenciação aqui, acho bem interessante, né? Vou ler aqui do 5 em diante. Não há porventura, nem ao menos, um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Olha só como é que tem um conceito de irmandade aqui. Em 1 Coríntios 6, vamos lá, versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? Ele diferencia o tempo todo, gente. Não tem como escapar disso. E isto perante incrédulos, olha como que tá isso bem marcado aqui, tá? O só existir entre vós demandas, né, já é completa derrota para vós outros. Porque por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ele está sempre diferenciando. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Yahweh? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, que é todo aquele que pratica relação sexual antinatural, tá? Não vou entrar no mérito aqui, mas é isso, foi isso que eu recebi, né, do Criador, eu acredito, piamente. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Você vê que é a mesma coisa que ele fala lá na outra passagem, né? Nem roubadores herdarão o reino de Yahweh. Aí tem a passagem aqui que é a chave do que eu quero trazer. Tais fostes alguns de vós, quer dizer, adianta você confessar aquilo lá e continuar nessas práticas? Não. Ele fala aqui, ó, vocês eram assim, vocês faziam isso, vocês eram, né, agiam dessa forma, agora vocês não agem mais. Ó, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Rei Yahshua Mashiach e no Espírito do nosso Soberano. Quer dizer,
tem uma diferenciação aqui do antes e do depois. Tem um arrependimento, uma mudança de caminho, uma conversão, uma mudança de direção, tá? Então, isso aqui é só uma amostra, é infinito aqui a quantidade de textos, né, que vem mostrando essa diferenciação, tá? Então, essa ideia de que todo mundo é irmão, ela não é verdadeira, ela é falsa, tá? Até porque não dá para chamar necessariamente o Bill Gates de irmão, dá? O Gilbert, né? O Gilbert. Eu sei que o YouTube às vezes tem alguma questão com esses nomes, mas meu canal é muito pequeno, eles não ligam para canal pequeno assim não. E aqui para fechar com chave de ouro, né? Para deixar bem claro isso, né? Tem algumas passagens, na verdade, de 2 Tessalonicenses, né? Eu vou ler até as duas aqui, né? Vou ler primeiro a mais fraca. Vou ler na ordem, vou ler a mais forte logo, né? Ele está falando aqui das perseguições que os irmãos sofrem, né? 2 Tessalonicenses capítulo 1, né? E aí ele fala aqui, né? Versículo, vamos botar aí, ó. Ele está aqui, né? Louvando ao Criador pelos irmãos, sinal evidente de reto juízo e tal. Deixa eu ver. Aí vai, isso aqui, ó. Ele fala que vai dar paga aqueles que os atribulam. Quem está atribulando os irmãos? Ou é os romanos, ou é de outras, né, etnias, né? Ou é os próprios judeus também, mas que não creram no Machia, né? Enfim, os irmãos estão sendo perseguidos, certo? Ah lá. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o rei Alcha com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Ial, bom, contra aqueles que não conhecem Ial, tá? Mas os judeus conhecem, né? Conhecem, tá? Mas não é só isso. E contra os que não obedecem ao evangelho do nosso rei Ialcha. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face de Ialcha e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, né? Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, né? Então você vê, né, que existe, na verdade, uma promessa de castigo, especialmente para aqueles que perseguem os irmãos, é uma promessa de castigo para aqueles que não conhecem o Criador e para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Então, também não é só crer de boca, eu acredito, sim, acredito, não, mas, né, a pessoa ainda não tem ele como rei, né, ainda não deixa ele reinar na vida, né, então, se você falar para um assaltante, você acredita no Criador? Acredito. Você acredita no Salvador, que ele morreu e ressuscitou? Acredito sim. Ele é assaltante, entendeu? Então ele é vou botar assim, uma pessoa que acreditou, né? Mas ele ainda não se converteu. Então ele não pode ser considerado irmão por aquela passagem que eu citei lá de 1 Coríntios capítulo 5. Ele ainda não é irmão porque ele é um roubador. Ele é um assaltante, uma pessoa que vive de roubar, de defraudar as pessoas, de prejudicar as pessoas. Então ele, né? Ele ainda não é um converso, vamos botar assim, né? Ainda que pudesse levar ao rótulo de irmão porque ele crê, tá? Mas tem muitos também que não creem, entendeu? Não creem. E esses mesmo, né? Fala aqui, ó, não conhece o Criador, não obedece ao Evangelho, que é uma pessoa que vive. Estou dando um exemplo aqui de um assaltante, um roubador, um adúltero. Essa pessoa ainda não obedece ao Evangelho, entendeu? Ela pode até estar se esforçando, tá querendo se libertar, maravilha, tá às vezes até, né, no meio de outros irmãos, buscando isso, mas ela ainda não obedece ao Evangelho. Pode até ser chamado de irmão, né? Muitas vezes, né? Mas o próprio Shaul fala que, né, se diz irmão, mas não é. Por quê? Porque é adúltero, porque é idólatra, porque, né, com este nem sequer ainda com mais. Então, se existe um sectarismo, ainda que não seja relacionado a uma questão de religiões, que aí as religiões puxaram isso para elas mesmas, né? Não, pô,
não é da nossa aqui, não é. Se não é da nossa, não é. A outra diz, se não é da nossa, não é. Se não é protestante, então não é irmão. Se não é católico, então não é irmão, né? Cada um vai dizendo, né? Mas não é nesse sentido, é um sentido abrangente, um sentido total, né? De uma questão mesmo de obediência ao evangelho, de conversão, de mudança, né? Enfim, de regência espiritual que a gente deu ali em Efésios capítulo 2, né? E eu vou ler aqui, olha só como é que a coisa vai na continuidade aqui, né? Não estou lendo linearmente, né? Já li, é claro, mas no contexto aqui os irmãos sabem, a gente sabe que, né, o pensamento paulino, como eu disse anteriormente, é um pensamento bastante coeso, bastante linear em relação a, pelo menos a esse assunto é bem linear. Então, ora, o aparecimento, eu já estou lendo 2 Tessalonicenses 2, tá? Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Tá chegando isso aí, né? Tá bem próximo, né? E com todo engano de injustiça aos que perecem. De novo esse assunto, aos que perecem, né? Veja aí, ó. Portanto, perdão, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, tá? Então você vê que, ó, é um grupo, e provavelmente esse é o mesmo grupo que vai aceitar lá a marca, tá? É o mesmo grupo que vai ser enganado, vai ter um grande engano. É por este motivo, pois que Al lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então quer dizer, Ial está mandando a operação do erro para os filhos dele? Claro que não, né? Claro que não. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, quer dizer, isso aqui fecha bem lá com o Apocalipse 13, que fala da questão da marca, quer dizer, a operação do erro é enviada, as pessoas aceitam, né? E elas, na verdade, estão sendo castigadas, muitas vezes sem nem saber que estão sendo, né? Castigadas, mas é porque são pessoas que rejeitaram a palavra, né? São pessoas que são os que perecem, né? Como ele fala aqui, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, né? Então, essas pessoas aqui não são irmãos. Quem vai botar a marca da besta não é irmão, entendeu? Então, vamos parar com isso. Isso tá errado, isso não tá certo. Isso não é verdade, isso é mentira, entendeu? Óbvio que talvez para fazer como alguns costumam fazer, né, um contrapeso para acabar com essas divisões teológicas, né, essas questões todas, muitos colocam um contrapeso nessa balança um pouco mais pesado, exatamente para acabar com, né, aquilo que está errado também no outro sentido. Nem tanto, como diz o ditado, nem tanto ao sol, nem tanto ao mar, ou nem tanto ao céu, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Então, quer dizer, tem alguns que fazem sectarismo. Não, ó, só quem é da nossa religião aqui é que é irmão, os outros é primo, né? É primo, né? E quando não é assim, né? Vai muito na questão do portar-se aqui dos irmãos, né? Como a gente viu lá em 1 Coríntios 5 e em Efésios 2. Então, tem um filtro aí, tem um filtro. Mas também não é nem tanto ao mar como o irmão Rubens coloca, que é uma coisa assim, não, todo mundo é irmão, não tem isso não, né? Todo mundo é irmão. Inclusive, né, se a gente for ver bem, né? Será que aquele irmão que o irmão participou de uma live, agora não sei se eu vou lembrar o nome dele, agora não sei se eu vou lembrar o nome dele, que ele é tipo um teólogo que ensina tudo lá da Bíblia, mas ele não acredita no Salvador. Acho que é Fábio Sabino, né? Pois é. Então, quer dizer, ó, se ele não acredita na morte e ressurreição do Salvador, caiu lá no Romanos capítulo 10. Então ele não pode ser considerado irmão, né? Então aqui eu deixei algumas passagens, talvez as mais fortes ou as mais relevantes. Tem outras, né? Mas como já estamos chegando aí a 40 minutos de vídeo, eu acho que a refutação está feita, né? A coisa não é assim, pelo menos dentro daquilo que seria o evangelho, vou botar assim, o evangelho da graça, né? O evangelho do favor do Criador, como está escrito aqui, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, né? Aqueles que não obedecem, né? Ao evangelho do nosso
salvador, né? Complica, né? Então não é bem assim. Você tem aqueles que obedecem, aqueles que não obedecem, aqueles que confessam, aqueles que não confessam, né? Aqueles que creem, aqueles que não creem. Você tem um filtro aí para determinar quem é irmão e quem não é, né? Tem muitas pessoas que creem, né? Mas não conseguem, são escravos mesmo ali, vivem uma vida dissoluta, né? Né? Várias coisas erradas que fazem, né? Ou bate nos outros na rua, ou tem várias relações com várias pessoas, pega a mulher de um monte de gente, né? Como, né? Tem até agora não vou nem mencionar isso porque se tornaria polêmico sem necessidade. Mas em relação a um líder de uma certa denominação que, né? Quem conhece vai saber o que eu tô falando, que roubava mulher de todo mundo, né? Isso lá no século XVII, né? Século XVII. Roubava a mulher de todo mundo, né? O Criador tá me revelando aqui que, né? Você é pra ser minha esposa, né? Então, quem conhece sabe do que eu tô falando. Então, quer dizer, gente, isso é horrível, isso não... Então, assim, não pode ser considerado, né, irmão, entende? Por quê? Porque não passa por esse crivo aqui. A pessoa, na verdade, ela vive na prática, né, do pecado. Não é dizer que a pessoa ela não tenha deslize, não é isso. Mas a pessoa que vive na prática, a pessoa que, como eu citei aqui outros exemplos, um assaltante à mão armada, uma pessoa assim, cara, ela pode até acreditar de boca, mas de fato, de verdade, ele está agindo como se ele não fosse ser julgado, ele está agindo como se, né? Nós também agimos assim, muitas vezes, quando a gente peca, a gente está agindo como se a gente não fosse julgado, só que ele está fazendo algo que está escrito ali, ele é roubador, ele é maldizente, né? Aí o irmão Rubens vai falar com razão, então, meu irmão, acaba com essa denominação toda, porque todo mundo é maldizente, tem uma fofocaiada só, e tem, entendeu? Mas se é maldizente, ou seja, fofoca é o quê? É falar mal dele então, também, né? Então é maldizente. Então, peraí, com essa pessoa você nem senta pra comer. Se você for levar ao pé da letra, é isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Entendeu? Então você pode dizer assim, algo muito sectarista, algo muito. Não. Você chamaria Hitler de seu irmão? De seu irmãozinho? Na fé? Não, não é irmão na fé. Entendeu? Não tem como. Hoje a gente tem outros Hitlers, né? Outros, né, líderes. Você vai chamar o Macron lá de irmão? Ele mesmo mencionou que não acredita que nunca, nunca o Criador tenha falado, que tenha sido só voz da cabeça do homem, sabe? Ele falou isso em entrevista, né? Sem ser pressionado, sem nada, num ambiente bem tranquilo, num ambiente dele mesmo, ele falou isso. Então ele não é irmão, gente. Ele passa a ser a partir do momento que ele não. Agora eu confesso, eu acredito, ele morreu, ele ressuscitou, ele é o meu salvador, ele é o meu rei, ele é meu juiz, né? Eu confesso ele e eu me arrependo das minhas transgressões e agora eu quero viver em arrependimento. Agora ele é irmão, entendeu? Isso não depende de religião, né? Isso depende só de a pessoa realmente abandonar as práticas e ser condizente com o evangelho, que é aquele que não obedecer vai sofrer penalidade aqui, né? Especialmente se estiver perseguindo os irmãos. Tá bom? 45 minutos, 44 minutos de vídeo aí, mas está feita aí a refutação de uma maneira bem descontraída, né? E eu espero que fique claro que a intenção aqui, na verdade, eu vou passar esse link por e-mail pro irmão Rubens. A intenção é, na verdade, trazer essa correção, não é? Eu ouço, eu gosto de ouvir o irmão Rubens, só que eu não concordo com tudo, né? E como eu falei no início, muito me admira que não tenha nenhum irmão que tenha ali corrigido o irmão nesse sentido, né? De chegar e dizer, irmão, não é bem assim, irmão. Peraí, vamos ler aqui, vamos trazer aqui, ó, vamos separar aqui lei, vamos separar graça, vamos, entendeu? E vamos colocar isso aqui, botar os pingos nos is, né? Vamos colocar isso aqui em termos. Ó, não, peraí, isso aqui é assim, isso aqui é assado e tal, entendeu? Né? Tanto que na antiga aliança, irmãos era só o povo israelita, das 12 tribos. Era só eles que eram realmente irmãos. Por quê? Porque só eles eram
daquele povo, né? Isso eu cito, no caso, quando o próprio Davi fala, né? Em seus salmos, né? A questão, quando ele trata ali de irmãos, os meus irmãos são irmãos de fé, que confiam no mesmo Criador, né? E quando você traz o Evangelho, quando existe a morte e a ressurreição do Salvador, aí você amplia isso. Ó, então agora o Criador, o soberano, que era só dos israelitas, agora passa a ser de todos aqueles que crerem, também dos gentios. Rompeu o muro de separação, como está lá em Romanos, né? Agora não tem mais judeus e gentios. Ele rompeu o muro e falou: olha só, quem confiar no Criador, né, passa a ser irmão. Quem, né, obedecer o Evangelho passa a ser irmão, entendeu? Então era isso, irmãos, que eu queria trazer. Espero que tenha ficado claro o suficiente que a exposição aqui, né, das escrituras seja útil aos irmãos. Estou falando a irmãos, né? Quem não é irmão, que se torne, porque diferente de algumas religiões, né, o Evangelho é uma religião verdadeiramente de paz, mas ela também não é de bagunça, né? Não é de todo é aquela bagunça, não é. É uma religião que ensina, na verdade, o homem a ser correto, né? Eu acho que esse é o maior valor, né, do Evangelho correto, claro, dentro dos nossos termos, né, dos termos ocidentais, digamos assim, e também orientais, né, do que é correto, né, do que é ético, né. Então, não é uma coisa assim que ensina coisa ruim, pelo contrário, só ensina coisa boa. Então, se você ainda não é irmão, se torne, porque o que o Criador tem para você é libertação e não prisão, né? Ele tem a libertação das coisas que aprisionam o homem, né? Quanto que o homem fica pequenininho quando ele é preso a certas coisas, quando ele recebe o Evangelho, se não for por um meio que o aprisione, porque existem enganos, né, que a gente está aqui debatendo, o homem ele se torna muito maior, porque se torna maior, que eu falo no sentido de entender que ele não é só esse corpo aqui, ele também é alma, ele também é espírito, ou melhor, ele é primeiro espírito, depois alma, depois corpo. Então não é só essa vida aqui, e a promessa é aquela, né, da vida eterna. Então é isso que propõe o Evangelho. E fica aí também caso você tenha, por algum motivo, ouvido toda essa explanação que é feita para irmãos e queira receber o Evangelho. O Evangelho é isso, o Evangelho é vida, o Evangelho é vida eterna, é promessa de vida eterna, de libertação, né? É poder, né, para a libertação, transformação do ser humano, mudança de caminhos, de práticas, né, de conceitos, né? É confiança, porque é amor, né? E é isso. Eu agradeço aí a atenção, quase 1 hora, 48 minutos de vídeo. Eu agradeço aí a atenção de todos e que Iau abençoe a todos aí.